Em Atos 20, a partir do versículo 7, nós continuamos aprendendo sobre o missionário, o apóstolo Paulo, né? Ele realmente tinha uma missão, ele caminhava, ele andava, ele ia por toda aquela região, pregando a palavra, encorajando o povo, alimentando aqueles que, pela fé, tinham crido no Senhor Jesus. Que lindo trabalho desse servo do Senhor, meu Deus, que maravilha! E diz assim o versículo 7, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Em primeiro lugar, é importante lembrar, irmãos, o costume dos judeus se reunir sempre era aos sábados, mas os cristãos começaram a se reunir mais aos domingos, né? E começou daí, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, eles se reuniram para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Já pensou uma coisa dessa? Meu Deus, ele pregou e falou, claro, os tempos eram outros e realmente o povo estava ali tão entusiasmado, querendo tanto ouvir a palavra e ficaram ali ouvindo até meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos, né? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. A gente que é pregador tem infelizmente, essa experiência de ver, às vezes, quando estamos falando algo tão importante, mas alguém está cochilando, está dormindo. Claro, às vezes a gente fala demais, às vezes a pessoa está tão cansada, as situações vêm de um dia tão difícil e ao sentar-se ali e ouvir o pastor falando, parece que aquilo é cantiga de ninar e eles então adormecem. Foi o que aconteceu com Eutico, certamente. Durante aquele longo discurso de Paulo, ele adormeceu. E pior do que isso, gente, ele caiu da janela, caiu daquele lugar, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, diz a palavra, estava morto. Paulo então desceu, parou de ministrar, desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, ele não tinha ainda celebrado a ceia do Senhor, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, amados, há tempo de falar. Falar de Deus, falar da palavra de Deus, falar do reino de Deus nunca é demais. Sempre importante você poder falar. Há tantos assuntos que nós falamos nesta vida e que não deveríamos dedicar tanto tempo. Me lembro de um antigo hino do saudoso Luiz de Carvalho. Ele cantava, sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos do nosso Salvador, cantemos e oremos e demos-lhe louvor. É bem isso, nós falamos do tempo, falamos de tanta coisa, temos assunto para tantas coisas e às vezes por falarmos demais, erramos tanto, pecamos tanto. Eu que o diga, quantas vezes eu deveria ter ficado calado e acabei falando e por falar me comprometi, falei coisas que não devia e às vezes tive que pedir perdão, né, me humilhar, né? Por quê? Porque falei, não deveria ter falado. Mas quando você fala do reino de Deus, aí não há limites, irmãos. Não há limites para falarmos da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, daquilo que nós temos e aprendemos em Deus. Ainda mais quando nós percebemos que está chegando os nossos dias ali. Estamos num lugar e vamos embora, quem sabe nunca mais vamos voltar, como seria no caso de Paulo. Ele está se despedindo dos irmãos, ele já sabe disso
e então ele fica com aquele peso de falar tudo, de transmitir tudo, de consolá-los, de firmar a fé deles, de transmitir toda a verdade de Deus. Então ele prega, ele fala. Ah, que coisa maravilhosa! É como quando a gente vai sair de uma viagem e a gente quer deixar tudo tão certinho, tudo tão organizado. Paulo estava pretendendo fazer isso, por isso ele falava, por isso ele pregava, por isso ele anunciava, passou meia-noite, ressuscitou aquele jovem e ele continuou pregando, continuou falando até o amanhecer, contando das maravilhas de Deus. Eu já estive em vigílias em que realmente, irmãos, são pesadas, palavras pesadas, um tempo de oração que não flui, é tão difícil, mas graças a Deus já tive em tempos de oração, em vigílias, em que o tempo passou tão rápido, e quando você via, dava 6 horas da manhã, e já estava amanhecendo, e nós ali ainda na presença de Deus, orando, chorando, falando com o nosso Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Paulo então estava nesse aspecto, falando, fale demais, mas fale de Deus, da grandeza de Deus. Quando é que falar demais não é pecado? Quando nós estamos falando de Deus, quando falamos do reino de Deus, quando proclamamos o reino de Deus, aí não há pecado nisso, realmente podemos falar à vontade, Paulo, quando partiu o pão com eles, continuou pregando, continuou falando, e depois ele se despediu deles. Ele estava realmente pretendendo partir, e nós vamos ver mais na frente como ele fez para se despedir de todos os irmãos, principalmente dos líderes. É tão importante atentarmos para isso. Eu queria chamar a tua atenção nesta pequena meditação nossa para o falar muito, quando falar muito não é pecado, quando falar demais não compromete, quando falar demais é saudável, é quando nós falamos do reino de Deus. Fale de Jesus, fale das coisas boas, fale do reino, que flua do seu interior palavras de vida, em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, eu te dou graças por mais uma vez poder estar aqui na tua presença, poder meditar em tua palavra, por saber que tu és um Deus tão bom, tão rico em misericórdia, em graça, meu Deus. Nós vemos, meu Pai, teu servo Paulo pregando, anunciando, e mesmo quando aconteceu aquele acidente com o jovem Eutico, ele desce lá e o Senhor deu vida àquele rapaz, o Senhor deu vida a ele, porque tu és um Deus bom. Meu Pai, como poderia terminar difícil aquela reunião se não fosse pelo Senhor, se o Senhor não agisse, se o Senhor não operasse? Ó Pai, eu dou-te graças, eu te glorifico. Nesse instante eu peço tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando conosco. Eu oro, meu Deus, por aqueles que vivem momentos difíceis, que estão vivendo, meu Pai, dias tão trabalhosos, de tantas lutas e tantas tribulações. Senhor, eu clamo por eles. Eu peço que a tua mão esteja sobre o teu povo e que o Senhor faça mesmo essa diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem. Lembra-te, meu Pai, da tua palavra que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E vem livrar-nos, vem, meu Deus, agir, vem operar, vem, meu Deus, fazer com que a tua mão realize sinais e maravilhas nos dias tão difíceis que nós vivemos. Eu oro, eu te agradeço, eu te glorifico, meu Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É bom servir a Deus, é bom estar na presença do nosso Deus. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, um socorro bem presente no momento da angústia. Por isso nós não tememos, por isso nós avançamos, nós cremos, falamos, pregamos, anunciamos o reino de Deus. Deus abençoe tua vida
Receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus.